Gente, essa é a nossa penúltima roda. Falei pra elas aqui antes da gente começar a gravar, a gente nem acredita, né? Porque quando a gente começou essa série, a sensação era assim, tipo, gente, é roda demais pra gravar. Será que a gente vai dar conta? A gente tá quase dando conta, né? Falta só mais uma depois dessa e a roda de hoje vai ser muito gostosa. De novo, gente, estamos chegando no fim da série e os temas estão ficando longe da nossa experiência, mas a gente pode falar um pouco como filhas também e como é a nossa expectativa diante do futuro ninho vazio que esperamos enfrentar, né? Se tudo der certo, é pro ninho ficar vazio. Então, a gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso. Se você ainda não ouviu o episódio da semana passada, você vai querer ouvir também, que com certeza vai abençoar muito sua vida. Mas antes da gente entrar na conversa, Cami, apresente para nós quem está conosco hoje aqui. Com certeza. Olá, queridas ouvintes. Hoje a gente está aqui com duas amadas da nossa equipe. Estamos com a Lu. Dá um oizinho, Lu. Oiê! E também com a Mirelle. Oi, Mi. Oi, mulherada. Que gostoso estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindas, meninas. Acho que vocês duas juntas é a primeira vez, né? A gente fez algumas combinações que algumas repetiram a dupla aí, mas acho que eu não tinha visto ainda Lu e Mirelle aqui na tela juntas. Não sei nas nossas reuniões, mas gravando roda, não. Que legal, vai ser bem gostosa essa conversa. E claro, né, gente, a gente vai começar falando um pouco sobre as experiências de filha esvaziando ninhos, né? Deixando ninhos vazios, né? Eu sei que a Lu é caçula, né, Lu? Sim. A Cami também é caçula. Eu falei na semana passada, eu contei, né, que eu fui a última, não sou a caçula, mas eu fui a última a casar e eu que fui assim, aquela que arrematou, né, esvaziou de vez o ninho. E você, Mi, você esvaziou também o ninho? Foi a última ou não? Praticamente, né? A minha irmã casou primeiro, meu irmão saiu de casa porque foi trabalhar em outra cidade. E aí eu demorei para casar mesmo, então eu fui a última a sair de casa. Então, me contem, vai, Mi, já que você já tá falando, já conta pra nós, assim, como que foi a sensação de... E você saiu do ninho e ainda foi morar no exterior, não foi? Não teve uma história assim na tua vida? Como que foi, assim, tipo, deixar mãe e pai e ainda morar longe desse jeito? Eu julgo que Deus preparou as coisas, né? Ele meio que fez um tratamento de choque para eu poder sair realmente, né? Porque eu saí da minha casa e fui morar em Portugal, porque o meu marido na época era missionário lá, então eu fui para ser missionário em Portugal junto com ele, né? Então essa era a ruptura que eu tive que fazer. Mas como eu acabei casando com 32 anos de idade, então eu fiquei muito tempo realmente dentro da minha casa, né? Convivi muito com os meus pais. E eu tinha uma convivência muito. E não só convivia com eles, mas eu trabalhava com eles. Então eu fazia muita coisa com eles, realmente, né? Então, muita gente, quando alguns amigos meus, né, perguntaram: você vai ter coragem de ir para tão longe? Eu ficava pensando assim, gente, realmente, pela realidade que eu vivi, de estar tão perto dos meus pais, e ter um sentimento de cuidado para com eles, né, e de cooperar com eles, a minha tendência era não querer, talvez, ir para tão longe deles, como eu acabei indo, né? Mas Deus primeiro me levou para outro estado, então eu fui morar em Santa Catarina, né, nós somos de Curitiba, eu fui morar em Santa Catarina, morei um ano e pouco lá, e nesse período eu conheci Davi, meu marido, e quando me casei, então eu fui para bem longe, fui para Portugal primeiro e hoje moro em Natal, Rio Grande do Norte, que é do outro lado do país, né? Que também é quase exterior em relação a Curitiba, de tão longe que é, né? Uma viagem difícil de fazer, né? Não é tão simples. Então, realmente foi uma ruptura assim, muito grande, né? Mas Deus foi muito bondoso, assim, ele me deu muita segurança naquilo que eu estava fazendo e para os meus pais também, né? Então, meus pais entenderam que era o momento de eu sair e estavam felizes pela situação que eu estava saindo, que era algo que eu almejava muito, né? Não somente casar, mas ser missionária, né? Poder trabalhar em tempo integral na obra. Então, foi uma coisa muito bacana que aconteceu e foi muito bom. Apesar dos choros e lágrimas que sempre rola quando eu tenho que ir embora. Ou eles terem que Faz ir embora, parte, né? Poxa, mas se não tiver nenhuma lágrima, também tem algo errado aí, né? Tem que chorar um pouquinho, né? Pra ficar longe da saudade, né, gente? Faz parte. E você, Lu, você não somente foi a caçula, como foi a única menina, né? Sim. Você foi a última a sair de casa também, Lu? Fui.
Meus E aí, como irmãos. é que foi esse processo? Olha, pra mim, assim, eu era bem nova, né? Eu saí com 19 anos. Você casou Então, cedo, aham. casei super cedo. Quando eu noivei, já começou, assim, nossa, eu fiquei abalada. Falei, meu Deus, vai mudar tudo, como assim? E aí eu passei um período bem ansiosa, assim, meio deprê, tentando processar tudo. Mas depois, quando foi chegando perto, eu fui ficando mais tranquila e quando eu definitivamente saí, foi bom, assim, sabe? Eu não fui pra tão longe, então eu sabia que, né, ia estar ali por perto, não ia ser uma ruptura tão forte assim. E, e a adaptação foi tranquila, foi bem tranquila, assim. A gente já ficou bem no nosso cantinho e aparentemente, para minha família, foi bem de boa. Aparentemente. Mas Ah, esse depois aparentemente. assim, não rolou muitas lágrimas, porque eu tava perto, né? Eu tava indo morar perto. E eles queriam muito, né, que eu casasse, enfim, e gostam muito do meu marido. Mas depois teve as dores ali, As dores do ninho vazio. do ninho vazio. Aham. E você, Cami, você foi a última também a sair, não foi? Fui a última, né? E aí? Foi mais tranquilo, porque nós somos em 4 filhos, né? Eu sou a caçula. Então, o meu irmão mais velho é 11 anos mais velho do que eu. Então, quando ele saiu de casa, que foi o primeiro, eu era adolescente. Então, o ninho da minha mãe começou a ficar vazio bem antes da minha vez, né? Uhum. E nós temos uma chácara que fica a 50 quilômetros de Curitiba. E na época que eu estava namorando e noivei, os meus pais estavam muito engajados nessa chácara. E aí eu sempre brinquei com eles que me abandonaram, né? Não fui eu que abandonei pai e mãe, eles que me abandonaram, porque daí eles decidiram ir morar nessa chácara definitivamente quando eu estava prestes a noivar, assim. Então eu fiquei ali talvez 1, 2 anos em Curitiba já sozinha. Era a casa deles, eles vinham para cá de vez em quando, mas eu já trabalhava desde cedo, então eu já tinha um ritmo de vida diferente na época. Então, casar só concretizou isso. Mas, contudo, porém, isso não significa que não rolou os sofrimentos, né? De ninho vazio, de tipo, ai, minha filha isso, minha filha aquilo, né? Agora vai mudar, eu nunca mais vou ter isso e aquilo, porque agora você é uma mulher casada, enfim, né? Tantas coisas que vem acompanhando, assim. Mas o processo mesmo de ninho vazio, eu vejo, assim, pelo menos da minha mãe, mais com o meu irmão mais intenso, com o meu irmão mais velho. Porque, gente, até eu senti o ninho vazio quando ele saiu de casa. É Tipo, não verdade. somos mais 6, né? Cadê aquela pessoa? Isso, exatamente. Quando a tia Clarice falou no episódio dos sons da casa, né? Sim. Gente, ficou um vazio, porque daí meu irmão casou no sábado e domingo, né? Aquele dia assim que tava todo mundo cansado. Eu lembro que eu chorava, eu falava, meu Deus, mas que sensação esquisita de ter uma pessoa menos em casa, né? Então, eu acho que comigo não foi assim uma dor tão presente, tão intensa, né? Lógico que com certeza minha mãe sentiu, mas eu vendo assim de longe, eu acho que do primeiro filho foi a mais intensa. Uhum. E é interessante, assim, né, que, claro, a gente tá aqui falando com mães e sobre maternidade, assim, né? Mas nós, como mulheres adultas e filhas, temos também o nosso papel de remanejar os vínculos, né? Assim, temos a nossa responsabilidade, né? Não é assim, é tipo, a minha mãe e meu pai fizeram de tal jeito e eles são só os únicos responsáveis, né? Depois que a gente vira adulto, a gente é responsável ali também, né, pelos vínculos, né, como que constrói e tal. Eu, quando saí de casa, né, a mãe falou um pouco, parei de cantar em casa, né, minha mãe toda poética, gente, eu fico babando no jeito que ela fala, coisa mais fofa aquela mulher, meu Deus do céu. Aí, eu lembro do dia, né, assim, a gente casou, aí eu fui pra lua de mel, a gente ficou um tempão na lua de mel, uns 10 dias, eu acho, assim. Aí quando eu voltei da lua de mel para Curitiba.
E a gente veio para pegar a mudança para daí eu me mudar para Belo Horizonte, onde a gente morou, né, no início do nosso casamento. Então, assim, foi aquela despedida de ir para longe também, né? Assim, agora casei, vou deixar a casa do meu pai e da minha mãe, vou para outro estado, vamos nos ver com bem menos frequência, né? Aquela coisa. Todo mundo muito empolgado, todo mundo muito feliz, porque era uma coisa muito boa, né? Todo mundo muito certo de que o Antônio é um cara legal, né? Que bom que a gente está casando com ele e tal. Então, assim, não tinha nenhum pesar ali. E a minha mãe e meu pai, eu também, eu casei com 28, né? Assim, não foi novinha, já era mais tipo, tá pronta, minha filha, vá, querida, tá tudo certo, pode ir, meu amor. E eu lembro do dia que eu acho que no dia, do dia assim que o carro saiu, né, gente, eu tinha o meu carro aqui, e daí a gente pôs até o teto de tralha no carro, e dirigiu para BH com o meu carro. E daí a minha mãe me ajudou ali a carregar tudo que faltava pôr no carro e tal, né? E o meu pai, se eu não me engano, ele estava viajando, tinha alguma coisa assim que meu pai não estava neste momento ali. E eu lembro que eu e minha mãe nos abraçamos, choramos, né? Foi assim, aquela despedida de. Acho que ela viu aquele carro cheio de coisas, né? Tudo do meu quarto ali, sabe? E daí, né, assim, aquele abraço de despedida na garagem e tal. Ela depois me contou que ela foi lá no meu quarto, sentou na minha cama, né, tudo vazio no quarto, e daí ela sentiu, né? E daí orou, entregou isso pro Senhor e tal, e eu fui chorando por muito tempo dentro do carro. Eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei. E o Antônio, assim, coitado, né? Ele ficou assim, mas gente, parece que ela não tá feliz. Ele não sabia lidar com aquilo ali, né? E eu só, ai, mas é porque eu deixei minha mãe, né? Aquela coisa toda. E eu lembro, assim, que a minha mãe, né? Como vocês puderam ouvir, ela tem uma maturidade emocional, né? Ela tem um entendimento. E eu fui a terceira, então ela já tinha adquirido uma certa experiência, né? Com esse remanejamento de vínculo quando o filho casa. E eu lembro que eu ficava ligando e querendo reclamar todas as pitangas no início do casamento com ela o tempo todo, assim, sabe? E ela muito sabe, ela sempre me ouvia, sempre me atendia, sempre me acolhia, mas ela me aconselhava sempre no sentido de meio que me virar, entendeu? E eu lembro assim que foi um aprendizado grande para mim que eu precisei passar por isso, né? E aí foi ela sendo uma mãe sábia comigo para eu aprender que eu não era assim, tipo, ai, briguei com o marido, vou para casa da minha mãe. Eu não podia fazer isso porque eu morava em Belo Horizonte, né? Mas depois que a gente voltou para morar aqui, nossa, ai, briguei, vou lá para casa da minha mãe. Minha mãe sempre, minha filha, querida, a gente vai conversar e você vai voltar para casa, você vai lá conversar com seu marido, né? Assim, então, importante para mim foi isso, assim, né? Porque a gente, como filha, também vai, né, alimentando às vezes do nosso lado, assim, o que, que a gente quer que a mãe continue fazendo pela gente e tal, né? Então, eu sei que muita gente reclama do que as mães fazem, né? Mas nós, como filhas adultas, temos essa responsabilidade, né, de também nos colocarmos numa nova posição, assim. E vocês conseguem compartilhar um pouco, assim, como que foi para vocês, como filhas, de se colocarem nessa nova posição de não ser mais tão dependente para tudo, ou assim, para vocês foi muito difícil aquela coisa de, eu ainda continuo dependendo da minha mãe para cada segundo, né? Conversa tudo, 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 tudo. Como é que foi isso para vocês? Mãe e pai, né, claro. Bom, eu essa questão de pitangas do casamento, eu nunca fiz. Não, fiz uma vez, uma única vez, mas já tinha ido uns anos, assim. Eu não tinha, assim. Eu era super nova, né? Bem imatura, mas eu tinha eu não posso dizer assim a consciência exata, porque eu não tive curso de casal, nem nada assim. Mas pela dinâmica familiar que eu já tinha vivenciado, eu não queria isso. Eu falei, não, quando eu casar, eu não vou levar nada para os meus pais. Então eu nunca falava nada. E olha que a gente passou no começo do casamento muito perrengue, mas a gente passava quietinho. Mas teve outras coisinhas que eu acho que eu levei um tempo, assim, para entender que tinha desvinculado, assim, sabe? Então, de ficar indo lá, né? Assim, durante a semana e tal.
Eu acho que coisas assim do meu pai, que ele era o provedor, né? Até eu me acostumar que, opa, já não é mais, sabe? Uhum, Comprava as coisas pra mim. Levou um tempo pra eu ir entendendo isso, assim. uhum, Mas a única vez que eu falei com a minha mãe foi muito bom, mas ela também deu assim esse toque de que a gente ia aprender, né? Aquilo que fui chorar com ela, que a gente ia aprender nós dois, né? uhum. E foi ótimo, porque eu lembrei, né? Eu falei, realmente, eu não preciso ficar indo levar isso pra ela e não é isso, não é isso que eu quero. Mas aí acho que com meu marido levou um pouco mais de tempo pra ele, no caso. Desvincular, assim, sabe? Uhum. Que daí entra a nossa relação também com as nossas sogras, né? Que também é É, um território que requer sabedoria da nossa parte, né? Pedir para o Senhor nos ajudar, né? E tudo mais. E para você, Mi, conte aí como é que foi, como é que tem sido. É, a minha mãe, acho que ela foi muito sábia nesse sentido, assim, porque eu sabia que ela ia sofrer muito, né, quando eu saísse de casa, né, pelo nosso apego, pela forma como a gente era muito, muito junta e tudo mais, e pela situação de eu estar indo para muito longe, né, com uma pessoa que a gente conhecia pouco, porque a princípio, né, eu tinha pouco tempo de namoro, eu namorei 8 meses antes de casar, então assim foi um namoro pouco. Davi morava longe, então a gente tinha um pouco convívio com a minha família, aquela coisa toda. E tinha muitas situações que poderiam causar nela uma certa preocupação, né? Mas ela foi muito certeira assim na forma como ela tratou a situação. Ela me deixou muito tranquila referente a como ela ficaria. Então isso me ajudou bastante também a esvaziar o ninho, né? A dizer assim, estou saindo de casa e ela vai ficar bem, né? Então ela me ajudou muito nesse processo. E eu acho que nós duas tomamos posições de tentar diminuir o máximo que a gente pudesse o sofrimento da outra, né? Então, é, aquela coisa, tipo, a gente se despede, mas chorar copiosamente só quando chegar em casa. Ela não precisa saber que eu queria muito ficar, né? Aquela coisa, tipo, Uhum. né? Quando eu engravidei, ela veio pra cá né, e saiu daí, e eu tava com o Judá nos braços, e, né, em poucos dias ela teve que voltar pra Curitiba. Eu segurei muito o choro, e quando ela saiu, eu desabei, né, aquela coisa, tipo, eu queria que minha mãe morasse aqui, eu queria não que ela estivesse aqui o tempo todo. Hum. Então, eu entendia que era o que tínhamos, né? E que não era, que não se pode ter tudo. Então, assim, eu tinha casado, tava tendo um filho, eu tava tendo a minha vida, e é isso, né? E eu morava longe da minha mãe, então a gente precisava medir as nossas emoções para não causar sofrimentos desnecessários mesmo, né? Então, muitas vezes eu recorria à minha mãe, porque eu tava com saudade mesmo, né? Mas ligava, tal. Mas sempre evitei dar a ela a impressão de que eu precisava, de que eu não tinha certeza do que eu estava fazendo. Era um pouco isso, né? De que eu não tinha, que ela precisava se preocupar comigo porque eu tinha feito uma escolha precipitada, eu não sabia muito bem o que estava Uhum. fazendo. Então, eu acho que a gente conseguiu caminhar bem nesse sentido. E ela me ajudou muito. Eu acredito que a minha mãe foi muito certeira na forma como ela lidou com a saída de todos os filhos, na verdade, não só com a minha, né? Mas eu sempre imagino muito a falta que ela sente da gente, né? E como isso Sim. deve ter sido difícil para ela, né? Então, foi isso. Que legal, que bom. E você, Cami? Eu acho que também minha mãe sofreu bastante, assim, com a saída, né? Pelo estilo mesmo de relacionamento que a gente tem até hoje. Nós somos muito apegadas, muito próximas. Temos um relacionamento muito bom, graças a Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela sempre teve muita sabedoria, assim, de não me manter dependente dela, né? De Uhum. conseguir, de fato, resolver problemas e buscar no Senhor. Sempre estava disposta a ouvir, a me aconselhar, mas sempre me encorajando, né, para ser uma boa esposa. Me dava dicas, estratégias, né, de como eu podia lidar com algumas situações. Mas uma coisa que eu amo, assim, até hoje é, tipo, pegar o telefone. Mãe, como que faz mesmo aquele bolo? Mãe, nossa, manchou a minha camiseta, eu não consegui tirar, sabe? Coisas assim. Uhum. Do dia a dia. É do dia a dia, nossa, eu
Eu adoro, acho Uhum. isso muito gostoso. Sim, e daí que entra aquele relacionamento de amizade também, né? De você Uhum. ligar porque é legal conversar, porque é gostoso, não porque você depende dela para pagar suas contas, né? Ou ou emocionalmente assim você não consegue, né, lidar com a vida sem dizer boa noite para sua mãe, né? Tipo coisas desse tipo assim, né? Então, Isso, é exatamente. mais pelo prazer, pela troca, né? Pela amizade mesmo. Isso é muito bom. A gente tá falando só das mães, mas os pais também, né? Ainda mais pais de meninas, né? Às vezes podem ter alguns vínculos complicados. Acho que a gente aqui, né, eu conheço, a gente se conhece um pouco, assim, das histórias, sabe que não são casos extremos, assim, né, difíceis, mas todos nós, gente, a gente não vai ficar aqui expondo as picuinhas da nossa vida, mas todas nós temos os desafios nos relacionamentos, os aprendizados, né? E eu acho que é interessante também, claro, a gente pensando como noras, né, que existe um choque cultural no casal ali, sabe? Eu senti um choque cultural muito forte da minha família com a família do meu marido, assim, porque eles são mineiros, assim, todos eles, né? Os cunhados, cunhadas, o sogro, a sogra, e nós todos somos aqui, né, do sul, né? Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Tudo assim, e tudo meio com aquele jeito meio germânico de ser, né? De marcar horário para tudo, de, né, sabe assim? Então, assim, existia um choque cultural, e daí eu fui morar lá. E eu acho que esse tempo que eu fui morar lá perto da família de origem do meu marido foi muito precioso para eu entender mais como que ele funciona, assim, sabe? Como que é, né? De onde ele veio, assim, foi muito bom. E a gente morava próximo, assim, né, do sogro e da sogra. A gente conviveu bastante no tempo que a gente morou lá, né, 1 ano e meio. E foi assim, nossa, eu tive várias situações de imaturidade minha, assim, né? Ai, porque não marcou, coisas bem bobas, assim, que depois eu tive que pedir perdão, né? Mas como é bom a gente poder aprender, né? Eu acho que isso é uma postura, assim, de a gente, que eu não tive logo no começo, mas que depois eu, graças a Deus, né, fui sendo transformada e é muito gostoso poder olhar e falar assim, poxa, não é melhor ou pior, né? São jeitos diferentes de lidar. E daí a gente sempre brinca aqui em casa, né, que as nossas mães, a minha e a dele, são assim, 880, sabe? Tipo, a minha mãe, assim, casou minha filha, beijo, tchau, né? Agora você é uma mulher independente. Se precisar de alguma coisa, você tem que ser muito clara em me dizer o que é, né? Ela não vai entrar nas minhas, né? Ela não entra nos meus assuntos se eu não for muito específica com ela, né? E já reclamei um monte sobre isso com ela, né? E o Antônio já, né, foi o contrário, assim, tipo aquela coisa, tava. Mas como que vocês vão fazer para chegar lá na lua de mel? Mas, sabe, assim, querendo, né, todos os detalhes, assim, tipo, mas vocês vão levar qual mala? Mas vocês, né, aquela coisa. E daí vocês vão de carro para Curitiba, mas como? Vocês não, né, vai abastecer que hora? Sabe, assim, tipo, muitos detalhes, né? E foi um choque cultural para mim e para ele, né? Isso que é interessante, porque a gente sempre puxa a sardinha pro lado da nossa família, né? Assim, é porque lá em casa, minha mãe que foi sábia, né? Aquela coisa. A sua não tá sendo. E assim, a gente, ao longo dos anos, sempre foi falando assim, nossa, vamos tentar achar um meio do caminho aí, né? O que dá certo aí para os dois lados, né? Como a gente quer conduzir a nossa família e tudo mais, e muitas conversas de um lado, do outro, até ir ajustando as coisas, e temos ainda, né, caminhos a percorrer aí para ajustar tudo. Vocês sentiram isso, assim, das duas famílias terem reações diferentes em relação ao deixar ir ou não, assim? Foi parecido para vocês? Para mim foram dois opostos mesmo, assim. A minha família, muito apego, muito sofrimento, difícil, né? O deixar ir. E a família do meu marido, totalmente oposto, né? Como a minha sogra passou por isso de casar, foi um pouco depois do casamento, mas ela mudou de cidade, então já morava longe da família há um tempo. Ela lidou com isso de forma muito mais fácil, né? Da saída do filho dela de casa. Uhum. Então foram extremos, assim, também. E eu também passei por isso, acho que passo até hoje, né? Dessa diferença cultural das famílias. No começo é mais escancarado, né? Mas às vezes acontece umas coisas e fala, é porque as famílias são diferentes. Uhum. Uhum. A gente Mas sempre acha que a nossa é melhor.
Não, e daí eu lembro a primeira vez que eu percebi que o Edgar, na época meu namorado, teve um choque cultural, né? Foi muito engraçado. A gente tava, sei lá, num evento assim com amigos dele, e daí ele falou assim: Cara, vocês precisam ver na casa da Camila quando eu vou lá. Deu, meu Deus, o que vai falar? Quando eu vou lá, tipo, a gente senta, daí tem aquele bifezão do almoço, comida que não acaba mais. Daí a mãe dela vai lá, tira tudo e coloca a mesa do café. Pior que é mesmo. E a família fica o dia inteiro na mesa comendo. E só deixa eu falar uma coisa, a Camila faz igual, tá, gente? Quando a gente vai na casa dela. Isso é tão normal, né? Eu já visto que eu faço isso, que eu fiquei chocada que, tipo, pra ele foi algo muito diferente. Tipo, qual que é o problema disso? Exatamente, ó. Esse jeito é ótimo e melhor. Maravilhoso, no caso. Eu acho maravilhoso. Amo ir na casa da Camila. Ai. E aí, meninas, o choque cultural dos ninhos vazios dos dois lados, teve aí também? Aqui foi relativamente tranquilo, porque Davi já morava fora de casa, né, há algum tempo, nessa vida missionária dele, então ele já tinha morado no exterior, então assim, ele já tinha saído de casa fazia muito tempo, né? E a minha sogra, ela lidava bem com isso até. Acho que lidou muito bem, até porque Davi quase não dava notícias e ela assim, né? Acho que meio que na marra, coitada, teve que aprender a, tipo, ele tá bem, Deus tá cuidando. Ele deve estar bem. Em nome de Jesus, né? Deve estar bem. Em nome de Jesus, deve estar bem. Mas a gente teve um choque cultural bem grande porque é um pouco do que você passou, né, gente? Tipo, eu sou curitibana, nata, e vim casar com um nordestino praticamente sertanejo, né? Então, a família do meu marido é praticamente sertaneja. Então, as raízes da minha sogra, né? Tudo. Então, eu lembro que a primeira vez que eu escutei uma mensagem de voz da minha sogra, aquele sotaque bem carregado, assim, sertanejo. Deu, gente, essa mulher é forte. Aquela coisa, né? Quase Maria Bonita, aquela coisa bem, né, característica. Eu falei assim, gente, essa mulher preciso conhecer essa mulher, vamos ver se a gente vai se entender. Mas foi muito bom, assim, porque a minha família já era um pouco misturada. Então, tem um pai que é gaúcho praticamente, a minha mãe é de Minas Gerais, então a gente sempre teve um pouco do choque cultural, acho que um pouco dentro de casa. E daí, quando eu me casei com o Davi, a gente tinha muitas diferenças, mas como a gente eu tinha um outro choque cultural que era mais importante, que era estar morando em outro país, né? Então, você, né? Eu estava aprendendo a ser estrangeira e a ser casada ao mesmo tempo, né? Então, isso gera na gente você precisa escolher suas lutas. Então, eu me adaptei bem na questão do casamento. Não tinha muitos choques com o Davi, porque também não tinha muito mesmo. Mas ele teve que me ajudar muito nessa adaptação que a gente teve com o país novo que eu estava inserida, né? E daí, nesse processo, quando a gente veio pra cá, daí pro Rio Grande do Sul, pro Rio Grande do Norte, que é o lugar onde a família dele mora, né, Natal e tal. Aí, quando chegou aqui, meio que me encantei pela cultura nordestina, não tenho muita dificuldade, né? Então, hoje já sou meio... sou paranaense e nordestina ao mesmo tempo, é uma mistura, assim, né? Eu já não falo muita coisa, já repito outra. Mas eu acho que acho que pelo fato de a gente ter casado mais velho mesmo, né? Tanto eu quanto o Davi, eu acho que a gente não sofreu algumas divergências do caminho que existem quando a gente é mais novo. Eu acho que a gente já tinha passado por algumas poucas e boas que fez a gente meio que, cara, a gente não vai ter problema por causa disso, né? Tipo assim, a vida vamos lá, vamos correr que a vida é dura. Então, eu acho que a gente foi bem nesse processo por causa disso. E as nossas mães nos ajudaram, nossos pais, nossas mães, né? Foram muito tranquilos nesse processo. O meu sogro é estrangeiro, então ele também tinha passado um pouco dessa estrutura para a própria família, né? De adaptação. Então, foi muito bacana, assim. Eu acho que foi muito construtivo. É engraçado, eu acho que o casamento ele traz uma construção muito grande pra gente cultural, principalmente quando você tem divergências muito grandes culturais, né? Sim. É aquilo que você falou, Jay. De repente a gente olha pra uma outra cultura e acha ela extremamente estranha, tem um pouco de aversão, tipo, esse povo é, né, esquisito, ignorante porque faz isso.
E quando você se permite ser inserido nessa cultura, né? Principalmente Uhum, sendo cristãos, porque daí a gente tem uma quebra de cultura, a gente não tem uma cultura, né, que seja melhor que a outra, uhum, estamos todos meio que da mesma cultura, exatamente. né? Exato. E se a gente aproveitar isso traz um crescimento muito grande pra gente e menos sofrimento, até dentro do casamento, né? Sim. Então, acaba sendo muito bacana. Então, os choques existiram sim, mas a gente curtiu, foi bacana, foi legal passar por tudo. Eu acho que tem suas vantagens, né? Ter mais Sim, maturidade, né? Quando casa, assim, né? sim. Tudo tem Uhum. seus prós e contras, né, gente? Como Deus é bom Bom, e a gente consegue graça em todos os momentos, né? E pra você, Lu, teve choque cultural pros adolescentes casando? Tô brincando. Super, muito, né? Adolescentes, pense, muito choque cultural. Mas eu vejo assim que para as famílias, embora acho que todo mundo é paranaense praticamente, meu sogro acho que tem raiz de Minas, mas ele não nasceu lá. Uhum, A família do meu marido é mais reservada se comparada à minha. Porque uhum, assim, meus pais, 4 filhos, né? Meu marido tem só um irmão. E na casa dos meus pais é tipo a casa da Carmen, assim. Sempre cheia, é muito neto. Acho que uhum. já deu 9 netos. Então é uma galera. Comida, e sai, passeio, sabe? Festa, muita festa. Tem aniversário todo mês. Então a gente ficou muito mais próximo da minha família do que da família do meu marido. E a família dele sentiu muito isso no começo. Então tinha assim aquele chororô, aquela coisa, sabe? E eu não sabia lidar da melhor forma, então teve altas tretas, que né, graças a Deus já não é mais assim, né? Amadurecemos. Uhum, E os meus pais sempre tentaram deixar a gente perto, assim, sabe? Eu lembro assim, uma que tendo festa sempre a gente acabava, né, indo mais pra lá. Mas no uhum, começo do casamento a gente não tinha carro, né? Dava o quê? Uns 10 minutos, assim, de carro a distância de onde a gente morava, né? É cidade diferente, mas é pertinho. E o meu pai, ele mandava mensagem todo final de semana pra, pra perguntar se a gente queria almoçar lá. Ai, vem uhum, almoçar aqui e tal. Né? Eu busco vocês. E ele buscava a gente pra ir lá e tal. uhum, E da família do meu marido já não tinha, assim, essa. Era uma coisa mais, eles esperavam que a gente fosse, sabe? uhum, uhum. E aí a gente acabava indo pra onde quem tava buscando a gente, né? Aí eles ficavam, ai, vocês só ficam lá, vocês não vêm aqui. E aí a minha sogra, no caso, meu marido é o filho mais velho, né? Então foi o primeiro a sair. Então pra ela tava sendo a primeira experiência, né, de um filho saindo de Uhum. casa. Então, né, na época eu nem me ligava nisso. Hoje eu consigo ver, né? Hoje eu consigo entender que realmente ela também estava experimentando ali coisas novas. A minha mãe e o meu pai já eu era a última já, assim, né? Embora eu tenha casado Uhum, cedo, eles queriam mesmo, assim, sabe? É bom que case uhum, logo. uhum, Mas a gente foi aprendendo a lidar, assim. Hoje a gente tenta trazer mais esse equilíbrio. E eu cheguei a ter uhum. depois, quando veio o primeiro filho, acho que veio, nossa, quando veio o primeiro filho traz muita coisa, né? Muita coisa. Nossa, a gente quer um colo de mãe, né? Quando a gente vira mãe. Quando a gente vira mãe, meu Deus. Aí eu tive uma conversa com a minha sogra, me lembro bem, assim, de eu falando pra ela, né, que realmente a gente ficava mais pra lá do que pra cá, e que não era porque, né, a gente não gostava, mas que, enfim, explicando todo o contexto ali em si, né, que era mais animado lá, mas que não era por a gente não gostar, enfim. Uhum, Mas eu lembrei de uma coisa enquanto vocês estavam falando, que eu acho que eu senti isso do ninho, né, de ter desligado ali da mãe, também quando veio o primeiro filho e quando ele ficou doente a primeira vez que ele ficou internado. Meu Deus, como eu senti falta da minha mãe. Eu quero a minha mãe aqui no hospital comigo, como que eu vou passar a noite? Gente, eu fiquei assim, nunca assim, acho que aquele ali foi o meu choque, assim, tipo, meu uhum, Deus, como eu queria a minha mãe. Eu nunca tinha ficado uma noite no hospital. E ainda com um filho. Ele tinha quatro uhum, meses, né? Eu só amamentava ele.
E aí, com soro, com aquele negócio, assim, eu fiquei muito apavorada. Muito apavorada. Senti muita falta dela. A gente tem momentos, né, que a ficha cai assim, peraí, eu sou a mãe dessa criança e a minha mãe não é mais responsável por ficar cuidando da gente, né? E é comigo mesmo. Cai uma ficha, assim, né? Bom, agora eu queria, assim, a gente falou tanto da nossa posição de filhas, né? Mas a gente também está aqui como mães. E um dia nós seremos as sogras, nós seremos as mães de ninho vazio, né? Se tudo der certo, nossos filhos caminharão para a independência, casando ou não, né? Mas que eles saiam de casa e se virem e né, sejam íntegros e independentes. E é algo muito interessante que a gente conversou, acho que a minha mãe falou no episódio passado, né? Que é sobre a gente não depositar na maternidade toda a nossa razão de viver, porque um dia essa função materna acaba. A gente não deixa de ser mãe, mas essa função intensa, esse trabalho intenso de maternidade, um dia vai ter fim. E quando a gente deposita de forma muito intensa, meio que colocando todas as fichas nesse aspecto da nossa vida, a dor dos filhos saírem de casa tem a possibilidade de ser muito maior. Tem a probabilidade de ser muito maior. Porque a gente daí, de repente, se encontra num vazio, poxa, um vazio de verdade, assim, de alma, de tipo, tá, agora meus filhos saíram, minha função acabou, eu vou continuar buscando a minha função lá e daí vou atrapalhar o que ele tá tentando viver, né? Vou tentar me meter. Ou eu vou ficar deprimida porque eu não sei mais o que será de mim, não tenho mais utilidade, digamos assim, né? Então eu queria que vocês compartilhassem dessa postura agora de mães, como que vocês veem, nós todas com filhos ainda na infância, que movimentos a gente pode, ou que vocês já fazem, né, hoje, para que a maternidade seja, sim, uma parte importante da nossa vida, mas não seja, uau, o nosso tudo. Para que a gente ainda continue desenvolvendo a nossa identidade, claro, firmada em Cristo, mas os nossos papéis também e relevância, né, para o reino de Deus em outras áreas, até o casamento também, né? Contem um pouco sobre isso, assim, como que vocês veem isso? Vocês já se pegaram pensando assim, poxa vida, acho que eu tô levando isso aqui de um jeito que vai me dar um vazio muito grande depois, ou vocês nunca passaram por isso? Eu penso bastante nisso. E eu e meu marido, a gente tem conversado bastante sobre o nosso casamento, né? Como o nosso papel como esposa e marido precisa, de fato, né? Assim, ser importante, ser alimentado, ser regado, ser cuidado. Sim. Porque depois que a nossa filha sair de casa, e se Deus quiser, a gente vai ter saúde ainda para aproveitar, a gente quer colher também, né? Frutos de um bom casamento na velhice também. Então, a gente volta e meia para falar sobre isso, assim, como é fácil a gente se perder, né, nessa coisa da casa agitada, porque tem as demandas da criança, um monte de coisa para fazer, e às vezes o casal, né, é natural ir se separando, assim, né, Uhum. natural, eu não sei se é a palavra, mas acaba muitas vezes acontecendo se a gente não cuidar para sempre se reconectar, tá na mesma página, é muito fácil, né, porque gente, a gente cansa demais nessa época da vida com filho pequeno, né? Vocês vão concordar Uhum. comigo. Então, às vezes, deixar de lado o nosso cônjuge acaba sendo fácil, né? Então, Uhum. a gente tem tentado, assim, pensar muito nisso. E o que eu achei muito legal do episódio da semana passada foi a visão de um ninho vazio saudável, né? Eu achei muito bacana que ela expôs isso. Porque nós temos a experiência das nossas mães, talvez da nossa sogra, ou que a gente acha que a gente vai ser, né? Ai, porque eu quero ser plena, não quero sofrer quando a minha filha vai embora. Amém. Mas assim, como é olhar para um ninho vazio da forma mais saudável possível, né? Eu achei muito legal porque o episódio traz esse aprendizado mesmo.
acho que não um ideal, porque o ideal é algo tão distante, tão difícil, né? Mas talvez o que eu vivi vendo a minha mãe ou a minha sogra não é parâmetro para alguma coisa que eu possa querer ansiar, né, no meu futuro como mãe. Então, achei bem precioso ouvir isso. Falou muito comigo no episódio, né? Esse olhar sobre o ninho vazio. E até acho que essa coisa do ideal é sempre importante a gente lembrar que estamos em constante processo de aprendizado e que conhecer sobre o que é mais saudável, né? Ela falando da visão da psique, né? De como funciona a nossa mente, as nossas emoções, os vínculos da vida, né? São coisas tão complexas e profundas. Quando a gente começa a cavocar ali o negócio, às vezes sai um monte de minhoca, né? A gente sai mais confusa do que entrou dessas reflexões. Mas o objetivo, eu acho que nunca é assim, tipo, agora resolvi isso aqui, pronto, vamos para o próximo desafio. Né? Mas é esse despertar para refletir, para pensar nessas coisas, né? Não deixar ir no automático, porque que nem a Cami falou, se a gente vai no automático, a gente vai repetir um monte de padrão. E nem sempre é o que a gente gostaria. Então, se a gente não para para refletir... Vai para um outro extremo, né? Ou vai para um outro extremo simplesmente porque eu não quero repetir aquilo, eu quero... Mas o que é o meio termo? O que é o equilíbrio? Exatamente. Né? Então é legal essa discussão. É muito bom, e conversar com o marido é o melhor diálogo aí, né, sobre esses assuntos. E você, Lu, Mi, como que vocês refletem sobre isso, assim, dos papéis de vocês e do futuro? Eu penso sempre, e eu acho que eu já meio que fui nesses extremos assim também, sabe? Quando eu tive o primeiro filho, nova também, 24 anos, e ainda não tido meu encontro com o verdadeiro evangelho e nem tinha feito curso de casais ainda. Então eu não entendia, tava tudo assim na raça, vivendo ali, sistema familiar, né? E eu inverti bastante, assim. Nossa, meu filho, uau, era meu mundo. E eu sempre falava, né, que quando eu tivesse filho, eu ia querer ficar cuidando em casa, pelo menos até os 2 anos. E o que é algo bom, né? Mas não foi assim. Com 11 meses eu precisei voltar a trabalhar. E hoje eu vejo que foi bom, sabe? Porque me tirou um pouco aquela coisa que eu tinha idealizado e me fez olhar para mim de uma outra forma. Porque eu fiquei muito focada, assim, só na função de ser mãe. Tipo, é tudo, isso aqui é tudo. Meu filho, minha vida. É quase isso. Então foi bom, assim, esse tempo ali. E aí já do segundo já foi bem, bem diferente. A gente já estava mais maduro, já tinha tido acesso a muito mais conhecimento e informação. Então a gente já teve mais esse cuidado de olhar para o nosso casamento. Já estávamos olhando mais para o nosso casamento de uma outra forma. Mas quando do segundo filho, que eu tive que abrir mão de algumas coisas profissionais, eu não estava trabalhando assim fora, né? A gente estava empreendendo, mas eu fui abrindo mão de coisas porque eu estava, né, sobrecarregada. Me bateu assim aquela coisa, sabe? Nossa, mas eu vou ficar só do lar, né? Não se resume só nisso aqui. E por mais que eu soubesse, né, tipo, é uma fase, mas não deixei de sentir aquela coisa assim. Eu falei, não, mas não, né, calma, não tá tudo num lugar, não tá tudo no outro lugar. É Cristo. Né? São fases, vai me demandar mais, eu vou ter que abrir mão aqui, né, um pouco de trabalho, vou me demandar mais, mas eu não vou voltar a ser igual eu era antes, de colocar todas as minhas apostas, né, na maternidade. Agora isso aqui é tudo, né? Não olhar para mais nada. Sim. E eu tô sempre vigiando em relação a isso, sabe? Até porque eu vi muitas coisas, né, na família, assim, que hoje me traz mais clareza. Ter ouvido o episódio foi muito bom. Porque eu vi muito do que a sua mãe falou, assim, Geise, que aconteceu, sabe? Na minha família. E dá vontade de falar assim, nossa, você precisa ouvir esse episódio. Mas não, vou colocar pra mim aqui, né? De que é um processo, que a gente tem que estar sempre se voltando pro centro, né? Que é Cristo, pra ordenar esses papéis, né? E entender. E às vezes eu tenho vontade de estudar, né? De fazer outra faculdade, de mudar totalmente, assim. E aí eu fico, ai,
quando que vai dar e tal, né? Aí eu, calma, Luana, né? Tudo tem seu tempo. Estar na equipe do Mães pela Graça é muito bom. E eu vou me alimentando ali. As vantagens de casar cedo e ter filho cedo estão aí também, né, gente? Tudo tem suas vantagens, né? Quando você tiver, né, já com os filhos tudo na escola, é a idade que eu comecei a ter filho, né? Você vê, cada uma tem suas vantagens, né? O tempo do Senhor é perfeito para cada uma de nós, né? E para você, Mi, você faz essas reflexões? Como que é aí dentro deste cérebro? Eu acho que a gente tem a mania de, às vezes, tratar a vida muito estática, né? A gente acha que o momento que a gente passa é aquele, parece pro resto da vida, não sei. Uhum. Mas eu sempre não, mas depois de um tempo de caminhada cristã, eu comecei a trabalhar com uma certa, um tipo de prevenção, né? Então eu aprendi que há muitos assuntos que a gente não tá passando, mas é que é bom que a gente já saiba, porque pode ser que um dia a gente passe. E é que nem casamento, sabe? A gente só vai procurar um livro sobre casamento quando ele tá indo para as cupuias, é um pouco isso, né? E eu acho que o que a gente tá fazendo aqui é um privilégio enorme, que as nossas mães não tiveram, de pensar o futuro, né? De entender assim, a gente não vai saber exatamente como lidar, porque vai nos doer, com certeza, mas como é bom a gente pensar, né? Enquanto eu estava escutando o episódio da Clarice, eu fiquei pensando muita coisa e me veio à mente muitas coisas, muitas realidades que eu já acompanho e que eu vejo que são realmente, que eu confirmei que realmente são muito disfuncionais, mas que a gente trabalha com um olhar muito, assim, de aceitar, né? Essa ideia um pouco que é passada pra gente que é mulher, que a gente pode ter tudo. Então, a gente nós somos seres muito apaixonados, eu acho, e o nosso lugar de valor está sempre muito em jogo para nós, né? Então, eu passei muito por isso durante o primeiro ano da minha maternidade, nesse sentido de tentar entender qual é o meu lugar de valor como mãe, porque parecia que o que eu estava fazendo não tinha muito valor. Tinha valor para ajudar, para mim, que estava ali, mas é como se a gente tivesse muito no anonimato, num mundo que diz pra gente que tem que ser visto, né? Que as mulheres é isso, que a mulher é aquilo, que você pode ser mãe, pode ser mil coisas ao mesmo tempo. Então, de repente, eu não me via nem fazendo as coisas da igreja que eu gosto de fazer, e eu ficava pensando, gente, tem que ser assim, é dessa forma. Então, essas coisas todas me trouxeram muita reflexão sobre esse papel que eu estava começando a assumir, né? Que era um papel novo na minha vida. Então, eu fui filha por muito tempo, só filha. Depois eu fui esposa, né? Por maior parte do meu tempo. E agora eu era mãe, né? Agora eu sou mãe maior parte do meu tempo. E eu entendo que em algum momento eu vou deixar de ser essa mãe a maior parte do meu tempo e vou voltar a ser talvez esposa a maior parte do meu tempo, né? Então esse sentimento eu sempre tive de que e por ver, a gente aconselha muita gente, né? Quem está na frente pastoral aprende muito com o exemplo das outras pessoas. É bom a gente ver e ouvir outras pessoas porque a gente acaba entendendo muito a nossa própria realidade, né? Então a gente vê e ouvia muitas pessoas falando de como o casamento ia sendo, de certa forma, prejudicado por causa dos filhos, porque né, a gente não conseguia ter tempo junto, porque isso, porque aquilo. E a gente comprovou que é a realidade. A gente já veio com esse pensamento, a gente sabia que essa é a realidade. A grande questão é, a gente vai se conformar então, ou a gente vai tentar forjar, né, para que as coisas possam lidar com a nova realidade que a gente tem e manter o nosso casamento bom para que o nosso filho tenha essa base boa, porque para ele é necessário também, e para que quando ele for embora, né, se ele casar, virar um missionário, a gente gostaria que ele fosse, sei lá, qualquer coisa assim, a gente consiga se achar nisso e achar bom que ele também foi, né? Que ele saiu, que ele esvaziou o ninho. Então, mas eu acho que pensar nisso com antecedência faz muito bem, né? Me fez muito bem, tem me feito muito bem. E ouvir Clarice me fez mais bem ainda, me trouxe mais essa necessidade de entender pormenores que estão dentro da alma da gente mesmo, né? Que, como o Lu falou, quando a gente tem o primeiro filho, de repente um monte de coisa que a gente nem sabia que existia vem na mente da gente. Acho que quando a gente casa isso acontece também, né? De repente nós somos pessoas perfeitas até a gente casar, de repente a gente descobre que a gente tem umas carrascas dentro da gente. Aí quando vem filho também, de repente vem, sei lá, Rainha Má, né? A gente nem sabia que ela existia dentro da gente, tá lá, né? Falando no nosso ouvido. E isso é processo de santificação, né?
Então, assim, a gente tá num processo de tentar melhorar, mas a gente precisa entender que o foco não tá na gente. Eu acho que talvez o segredo seja esse, né? O foco não tá na gente. Não tá nos meus filhos, não tá em mim, não tá no meu marido. O foco tá. Se a gente manter o foco no lugar certo, do que a gente está fazendo aqui, para que a gente está aqui, independente da fase que a gente passa na nossa vida, como mãe ou não mãe, né? Mas se a gente está com o filho de um mês no colo, ou se o filho está com 20 anos e está saindo de casa, se a gente tiver o tal do contentamento que o John Piper fala tanto, né? Acho tão interessante esse contentamento que ele traz pra gente, né? Essa ideia de contentamento é algo tão fabuloso que eu espero muito que eu consiga ter esse tipo de contentamento, não só quando meu filho sair, mas em outras áreas, né? Mas eu vi isso muito na Clarice, assim, né? Essa ideia de poder de se contentar com o que a vida te oferece e que é uma vida que Deus está te oferecendo, né? Então, não é um acaso, não é um destino perdido, não é algo solto, né? Tudo tem um propósito, inclusive quando nossos filhos estão dentro da nossa casa e quando eles saem da nossa casa. E trabalhar essa consciência de que todos esses momentos são coisas que Deus nos proporcionam para nossa vida, talvez nos ajude, né? E eu espero que me ajude a quando Judá seguir a vida dele, eu ficar tranquila, independente de onde meu filho tá, né? Independente do que ele escolheu para a vida dele. E espero muito poder ter um casamento alicerçado o suficiente para viver uma vida boa, apesar de estar com o ninho vazio, né? Mas eu acho que deve ser bem desafiador. Sim, eu acho que é muito importante a gente entender isso que você falou sobre a gente não olhar para as coisas como permanentes, estáticas, você usou a palavra estáticas. Eu acho que isso é muito bom, porque às vezes a gente olha, por exemplo, né, a Lu falando, poxa, agora estou em casa, poxa, eu vou ficar para sempre assim, né? Ou eu vou, depois eles vão sair de casa, e aí, o que eu vou fazer? Mas entender as fases também significa que em alguns momentos o nosso olhar, o nosso foco vai estar mais intenso em alguns pontos da vida e que a gente não vai conseguir fazer todas as coisas o tempo inteiro e que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, há tempo para fazer os outros projetos, né? Eu olho para a vida da minha mãe, ela é o maior exemplo para mim que eu vejo aqui na minha frente, assim, de uma mulher que está produzindo, está frutificando, está escrevendo, está palestrando, está viajando. Gente, ela não fazia isso quando eu era criança. Quando eu era criança, ela estava me ensinando tabuada. Ela estava cantando para eu dormir, ela estava lendo Crônicas de Nárnia em voz alta todas as noites pra gente, sabe? Ela estava aqui. E isso foi precioso para nós como filhos. Ela estar presente, ela sempre serviu nos ministérios, ela é esposa de pastor a vida inteira e foi muito ativa, né, em ministério, sempre produziu, sempre teve uma voz, né, ministrou a outras pessoas, sempre. Mas essa intensidade que ela pode exercer hoje, com o ninho vazio, ela não exercia nessa intensidade quando a gente era criança. Ela tinha 3 crianças. Então, ela estava com a gente, né, ministrando. A gente sempre lembra de muitas coisas que a minha mãe fazia com a gente. Ela estava sempre presente, mesmo envolvida, né, frutificando, trabalhando. Ela foi fazer faculdade, eu era adolescente. Ela estava ali, né, continuando, vendo, olhando para o futuro, pensando nas coisas que ela gostaria de desenvolver, fazendo. Ela é um grande exemplo para mim, assim. E muitas vezes eu, na minha ansiedade, também fico, ai, poxa vida, mas eu tive essa ideia, eu queria fazer tal coisa. Ai, mas, poxa, tem que esperar, assim, tem que esperar, não é o momento, agora é o momento. Daí eu lembro dela, eu falo, Senhor, vai dar tudo certo, tem tempo para todas as coisas. E até a questão do casamento, né, gente? Porque eu vejo, assim, que também é perigoso a gente colocar todas as fichas nesse papel, né? Ah, eu sou esposa, né? Vivo para isso. E hoje a minha mãe, né, como ela compartilhou, ela é viúva há poucos meses, não há tanto tempo assim, muito difícil, muito sofrido, ela chora, ela sente saudades, mas ela não sente, ela já compartilhou isso muitas vezes comigo, ela sente a dor da saudade de ter ele por perto, mas ela não sente que foi roubado dela o propósito, que foi roubado dela o sentido de viver, acordar e seguir.
Isso não Uhum. foi tirado dela, porque o propósito dela continua sendo glorificar o Senhor dentro dos dons e talentos que ele deu para ela. Isso é um exemplo, né? A gente pode perder tudo amanhã, né? A gente pode perder os nossos filhos, pode perder o nosso marido. A gente não pode depositar nossa identidade nos nossos relacionamentos terrenos, mas somente no nosso relacionamento com Jesus. E isso é o grande desafio da caminhada cristã. A gente aqui tá falando de maternidade, casamento, ninho vazio, mesmo para os solteiros, mesmo para quem, né, nunca vai ter filho. A gente acaba se apegando a esses botes salva-vidas como se fossem a nossa salvação. E não é, a gente tem que se apegar a Cristo, que é a única fortaleza mesmo que vai nos manter firmes diante de tudo que a vida nos jogar e aceitar com contentamento aquilo que o Senhor tem para cada fase da nossa vida. Não é agora, pode ser depois, e assim sucessivamente. Cada fase, né? E a Cami agora, Cami, você está passando por um processo de grande mudança. Quando esse episódio for ao ar, vai ser o quê? Você já vai estar meses fora. Mas hoje, quando a gente está gravando, a Cami está prestes a passar por uma grande mudança. Isso tudo também tem a ver com o nosso tema de hoje, né, Cami? Queria que você compartilhasse assim um pouquinho como que tem sido esse processo para você, assim, das famílias, né? De você falar assim, olha, agora nós vamos também de novo ir para mais longe um pouquinho, né? Isso também tem sido um processo que você, como filha, como nora, está precisando se posicionar na forma que você está lidando assim com os familiares? Sim, tem sido muito desafiador todo esse processo desde o começo. Mais desafiador para mim, assim, né, no primeiro momento, Uhum. como parte, né, integrante da mudança. Sim, sim. Porque depois que nós tivemos uma experiência fora, para mim tinha dado, assim, né, eu não queria mais. Uhum. Mas sempre continuou sendo um sonho do meu marido. E há uns 2, 3 anos, Deus começou a tratar o meu coração em relação a isso. Uhum. Porque o meu apego à minha família, aos meus pais, sempre foi um fator impeditivo para eu me mudar novamente. Né? Eu tenho muitas questões, assim, assim, eu me sentia como se eu fosse abandoná-los, se eu não fosse honrá-los, de estar longe na velhice deles. Muitas questões, assim, envolvidas em relação a isso, sabe? E Deus começou a tratar mesmo o meu coração, né? Nessa dependência, esse apego muito, muito forte. Eu lembrei muito disso escutando o episódio, quando ela fala do divórcio, né? O divórcio da própria família, dos pais. Eu me identifiquei muito, assim, eu tive que passar por esse processo depois de 8 anos de casada para conseguir abraçar esse sonho que hoje eu creio, né, que Deus tem para gente. E tem sido um desafio também em relação às famílias, né? A minha família demonstra mais essa dificuldade de ver a gente indo embora. Não que a família do meu marido não sinta, né? De forma alguma, claro que eles sentem, mas só a intensidade, né? Tanto na forma de demonstrar como de sentir, eu acho que é um pouquinho diferente. Então, hoje você que está escutando isso, ore pela minha mãe. Sim. Tá experimentando um ninho vazio de outra forma agora, né? A minha irmã já mora longe já faz uns anos, né? Então, eu sei que não tem sido fácil para ela, mas também tem sido importante ver o agir de Deus, né? Nesse processo na vida dela. Uhum. Então, eu li uma frase ontem e agora a Mirelle falando do lugar de valor, eu lembrei dessa frase, achei tão linda, né? Eu falava assim, que nós, como filhas, nós moramos dentro, entre aspas, da nossa mãe por 9 meses. E daí saímos. Mas a mãe nunca saiu da gente, né? Uma mãe nunca sai do filho, assim, porque a forma como ela planta as sementinhas
E a gente às vezes se olha no espelho e vê, nossa, não acredito que eu tô fazendo isso que a minha mãe fazia. Uhum. Então, eu achei tão bonito, né? Tão forte, Sim. assim, um lugar de Uhum. amor, que é um presente de Deus mesmo, né? A gente Sim. poder criar isso nos nossos filhos. Eu acho precioso quando a gente olha trajetórias assim, né? Por isso que eu pedi para você compartilhar um pouquinho desse momento específico, porque às vezes a gente olha para as fases da vida como blocos que começam e terminam, sabe? Assim, tipo, esse aqui é o começo, esse aqui é o ninho vazio, a hora que sair de casa. Mas o ninho vazio, ele é um processo que as nossas mães estão vivendo e vão passar por fases, e nós, como filhas, podemos olhar com compaixão para essas fases que as nossas mães estão experimentando, em momentos diferentes das coisas que elas também estão vivenciando. E nós podemos ter sabedoria, buscar do Senhor e sermos instrumentos de Deus na vida delas para demonstrar esse amor, esse carinho, e não só pensar em como elas lidam com a gente, sabe? Eu acho que esse processo, né, de pensar em como a nossa mãe tá sentindo, né? A Cami falou, orem por ela, porque a gente também se coloca no lugar. Eu acho que isso também é muito precioso e é cristão, certo, né? Assim, é algo que eu acredito que o Senhor espera de nós como cristãs, que a gente olhe para as nossas mães com essa compaixão, com esse carinho, para as nossas sogras também, e não simplesmente de, como que elas lidaram com aquele bloco da vida do ninho vazio. Não é isso. A gente está vivendo essa experiência juntos. Não deixamos de ser família, irmãos, né? E queremos nos ajudar mutuamente. Essa conversa dá pano para manga. Eu poderia ficar aqui muito mais tempo. Obrigada, viu, meninas, por compartilharem com a gente sobre as experiências de vocês. Muito gostoso ouvir. E, Cami, a pergunta do final, que a gente começou a série fazendo direitinho, a gente esquece um monte de episódios, mas hoje eu lembrei. Faça aí. Qual a graça peculiar que você tem vivido nesse tempo, nessa estação da sua vida? Nessa estação, nesse bloco, não, brincadeira. Ai, eu acho que alguém já falou, acho que foi a Geise até, em algum episódio que eu gravei. E agora eu estou presenciando essa graça peculiar. Os meus filhos brincando juntos e se amando, coisa mais fofa do mundo. Que E se amor. cuidando, se cuidando. Eles ficaram doentes juntos. Pense. E o carinho, o pequenininho, não tem nem 2 anos, tá com 1 ano e 8 meses. Ele abraçando, beijando o irmãozinho, porque eu tava vendo que o irmãozinho não tava bem. Eu falando, meu Deus, que fofinhos. Que delícia, gente. Que doença. Muito bom. E você, Mi? A graça peculiar que eu tenho vivido nesses últimos. Nesse momento que eu tô na minha vida, né? Com o Judá, com seu 1 ano e 5 meses atualmente. É a graça de poder estar vivendo uma maternidade com mais leveza. Passei muitos processos, né, no primeiro ano de Judá. Algumas coisas bem difíceis. Então eu tô num momento assim de curtir muito a maternidade, isso tem sido muito bom, tá sendo muito libertador, muito muito revigorante para mim, como mãe. Então eu sou grata a Deus por ele ter me enchido de graça até aqui, para ter aguentado as coisas que eu tive que passar, né? Mas eu sou grata por esse momento de leveza que eu tô passando. Tá sendo muito bom. Que bom, que gostoso. E você, Cami, tem graça para compartilhar? Faz tempo que você não conta. Sempre tem graça para Ai, compartilhar. sempre tem. Ai, gente, é que eu ando bordando com a minha filha. Eu comecei esse novo hobby porque eu tô muito ansiosa. E aí eu sabia que ela ia querer, né, ver como é que é e tal. Ai, que E fofinho. daí, às vezes a gente fica ali bordando um pouquinho juntas, ou ela pede pra fazer um pouquinho. E tá sendo muito gostoso. E aí eu lembro também que quando eu era criança, minha mãe me ensinou, né, a bordar. Que E eu amor. bordava com a minha mãe. Então tá sendo muito precioso. Legal. Que legal. Eu acho chique, a pessoa tá ansiosa, vai bordar, eu vou fazer bolo. Não, é porque senão eu vou comer, entendeu?
Eu faço pão. Ai, senhor, eu vou lá sovar uma massa de pão na Não, bancada. é que eu Acho pensei, eu preciso chique. de um hobby que não envolva comida, nem comer nem Sim, fazer. perfeito. Ó, isso que você mencionou agora tem tudo a ver com o assunto da semana que vem, que a gente vai falar sobre o legado de uma mãe, que vai Olha ser aí, ó. o último tema aí da nossa série Estações de Graça, e que precioso. A gente borda porque nossas mães bordaram, e assim sucessivamente a gente repete muita coisa e muita coisa boa, né? Ai, queridas, muito obrigada e que Deus abençoe aí a semana de todas vocês.